Olá pessoal, aqui é o Guilherme da Target. No vídeo de hoje eu quero ir um pouquinho além dos dashboards, um pouquinho além dos relatórios, mostrar para vocês como é fácil e intuitivo o Target não só no front-end, como também no back-end, ok? Desde a conexão ao banco de dados até a criação de um modelo e a conexão aqui na ponta, né? Bom, para aqueles que estão conhecendo o Target nesse primeiro vídeo aí de descobrimento, tenho aqui um painel de exemplo, um dashboard geral de vendas. E assim, para aqueles que conhecem o produto, sabem do poder, mas também temos aqueles que não conhecem, mostrar que o Target não deixa a desejar, né, em nenhum aspecto. Então, todo o nosso painel é completamente interativo. Então, se eu seleciono, por exemplo, no grupo de produtos, um departamento específico de jeans, agora as métricas, os resultados que eu vou ver aqui na tela, são personalizados para esse segmento. Então, a receita, a margem de lucro, a receita versus o previsto, a evolução, mesmo o ranking dos top 5 vendedores, tudo centralizado para esse departamento. E se eu quiser saber como que performou esse meu vendedor, o Barrett Foster, dentro desse departamento no período que eu estou analisando, basta que eu vá clicando e de maneira interativa o meu dashboard responde para que eu faça análise de produto, de cliente, de vendedor, é totalmente responsivo, né? Uma vez terminada a minha análise, eu posso simplesmente sair, né, remover esses filtros. E eu também tenho minha barra de critérios aqui, né? Então não só posso interagir com o dashboard, como posso fazer filtros simples, selecionando aqui, por exemplo, a empresa que eu quero analisar no período. Tá? Bom, pessoal, a forma de interagir, filtrar, ranquear, comparar é extremamente poderosa dentro do Target, ok? E também é muito fácil, pessoal, fazer edições. Com as permissões necessárias, se eu sou um usuário desenvolvedor, eu posso mudar, né, do meu modo designer para o meu modo meu modo visualizador, perdão, para o meu modo de designer e ter acesso aqui a toda a minha etapa, ok? Todo o meu dicionário de dados para modificação. De maneira que eu posso, por exemplo, selecionar esse gráfico de barras, onde eu tenho vendedor por receita e dizer, na verdade, que o que eu gostaria era de um gráfico de colunas e não de receita, mas de lucro. E de maneira muito rápida, pessoal, eu altero completamente o meu dashboard. Guilherme, posso também construir relatórios? Posso também construir relatórios. Inclusive, o Target dispõe do módulo de layouts, do recurso de layouts, que te permite, dentro de um mesmo documento, ter diferentes layouts. Então, suponhamos, né, que esse é um dashboard de acompanhamento, de resumo de vendas disponível em toda a minha companhia, ok? Para aqueles que têm acesso à ferramenta. Mas eu gostaria de sintetizar essas informações e disparar, né, por e-mail para aqueles que não acessam diretamente a ferramenta, ok? Então, o mesmo documento, eu também consigo criar a minha visualização de relatórios, ok? Relatórios esses que eu posso exportar para PDF. E exportando para PDF, eu consigo ter acesso a toda a minha visualização, né, do relatório, a todas as minhas informações, já no formato de fácil leitura e aí amigável, ok, para o meu usuário final. Vou finalizar aqui na tela para que fique uma visualização melhor. Perfeito. Então aqui, ok, eu tenho o meu relatório para PDF. Mas, Guilherme, eu preciso sair da plataforma para disparar um e-mail? Não. Dentro da plataforma, basta que eu venha em arquivo, adicionar, e eu automaticamente vou gerar um agendamento para isso, definindo o horário, o dia onde começa, se tiver uma data para parar, o horário, a frequência dentro do dia, se eu quero que aquele mesmo relatório seja enviado mais de uma vez dentro do mesmo período, e a frequência semanal. Na entrega, eu coloco os e-mails dos destinatários, o assunto e a mensagem. E caso eu queira fazer um que nós chamamos, né, de uma distribuição empresarial, uma distribuição em massa, né, então eu quero, por exemplo, disparar um relatório de performance para todos os meus vendedores. E é exatamente o mesmo relatório, alterando apenas o critério, né? Cada vendedor recebe a sua informação no seu e-mail. Eu posso usar o recurso do envio em lote, onde o target se ocupa do trabalho sujo, por assim dizer, de pegar aquele mesmo formato de relatório, filtrar para a informação daquele vendedor,
enviar apenas para o e-mail daquele vendedor. Então, você, usuário, cria um relatório e um agendamento. E aqui no processamento em lote, você navega até a dimensão que vai ser a alvo desse meu disparo em massa, por exemplo, o vendedor. E nessa minha base de demonstração não tem, mas bastaria que eu tivesse o e-mail cadastrado aqui para cada vendedor. Uma vez selecionado esse e-mail, o target se ocuparia, né? Então aqui onde vocês estão vendo os nomes, vocês estariam vendo o e-mail, né? alvaro.bennett@empresa.com.br, e o target faria o trabalho de pegar aquele modelo de relatório, filtrar para os dados do vendedor, disparar para o e-mail do vendedor, garantindo um consumo de informações em massa, né? Isso nós chamamos de ter uma organização, uma cultura orientada a dados, escalando sem consumo de licença, sem então escalando de forma barata e automática, ok? E bom, pessoal, não preciso nem dizer, né? Cálculos, rankings, comparações, tudo isso vocês encontram dentro do Target Decision Suite. Além disso, diretamente aqui pelo front-end eu consigo incorporar, novas fontes de dados através do meu Data Discovery, do meu descobrimento de dados, ok? Isso, pessoal, é algo que muitas ferramentas, tá, de Business Intelligence possuem, mas elas são só isso, ok? São apenas uma ferramenta de descobrimento de dados. O que é descobrimento de dados, Guilherme? Descobrimento de dados é eu adicionar diretamente aqui no front-end uma planilha, fazer uma conexão ao banco SQL. Isso é muito positivo, né? Porque isso me traz uma agilidade aí muito grande, uma facilidade bastante grande para trabalhar com os mais variados dados de maneira fácil, né? Então eu venho aqui adicionar fonte de dados, eu tenho aqui uma lista de conexões, de conectores já disponíveis para as mais variadas fontes de dados, né? Então, Alteryx, DB2, Excel, Google Analytics, JSON, bancos de dados como MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, ok? Salesforce, Twitter, enfim. Os mais variados bancos, né, os mais variados conectores eu encontro aqui. Mas não é só isso, pessoal. E esse eu gosto de destacar. Muitas ferramentas de BI param aqui no motor de descobrimento de dados. É bom, é prático, mas ele tem suas limitações. Isso é para uma análise, para uma consulta rápida. Quando eu tenho que lidar com um grande volume de dados, quando eu tenho que fazer um tratamento, uma limpeza, ou quando eu quero realmente que as minhas fontes de dados sejam constantes, os dados sejam extraídos dos meus sistemas, do meu RP, meu CRM, dos meus bancos, de maneira automática, em tempo real, isso esteja refletindo aqui no front-end para a posição de análise, o que eu preciso não é de um descobrimento de dados, o que eu preciso é de um BI empresarial, de um BI corporativo. Então as minhas fontes de dados foram mapeadas, integradas, estão conectadas aqui na ponta e são alimentadas em tempo real. Isso muitas ferramentas de BI não fazem, ok, pessoal? E o nosso já faz, ok? Então, fazemos descobrimento de dados? Também, mas não paramos aí, ok? Nós temos o nosso próprio, né, e é por isso que o Target Decision Suite, né, suite em inglês quer dizer um combo, um conjunto. Então, na verdade, o Target não é só uma ferramenta de criação e visualização de análise de relatórios. É uma suite de produtos que já vem com o seu desenhador de ETL, que já vem com o seu desenhador de modelo de dados, que já vem com o banco de dados, ok? Então, graças ao Target, eu conto com o meu ETL Studio. E aqui eu tenho um exemplo simples que eu vou mostrar para vocês. E dentro desse próprio suite de produtos, eu posso desenvolver a minha extração de dados. Aqui eu tenho uma conexão do tipo SQL Server. Vocês podem ver, não tem nenhum mistério, né? Eu coloco aqui, dou um nome, aponto para o servidor, coloco o módulo de autenticação, a base que eu vou acessar, ok? Mas aqui eu também tenho os mais variados conectores, Alteryx, BigQuery, CSV, Excel, uma lista de arquivos, tá? Caso eu não tenha o conector aqui, eu posso usar meus drivers, OLDB ou DBC, ok? Então configuro as minhas mais variadas conexões, IBM DB2, JSON, MongoDB, MySQL, ok? Dentro do meu modelo, e aqui eu já está conectado a essas minhas fontes de dados. Uma vez conectado a essas fontes, basta que eu utilize comandos
SQL, né? Transact SQL padrão. Isso é uma curva de aprendizado garantida, é uma curva de aprendizado rápida, não é uma linguagem específica, você precisa estudar, aprender. Você encontra, né, profissionais no mercado, diversos que dominam SQL, você encontra cursos de capacitação com muita facilidade, garantindo uma entrega rápida, e você começa a extrair, montar as suas extrações, como esse comando aqui, onde eu estou pegando o nome, descrição e o fornecedor por produto, ok? Então você extrai suas dimensões, você extrai suas tabelas de medidas, suas fatos, você já tem o próprio componente aqui que gera a tabela de período para você, que você não tem que se preocupar com formatos de data, cruzamento, tratamento de informações, conversões, nada do tipo. E você roda isso aqui, né? Graças a nossa base in-memory, a nossa base em memória, de maneira muito rápida você faz a consulta das suas fontes de dados, você tem bastante agilidade de atualização, então você vê que em questão de segundos, minutos, você consegue extrair os dados do seu banco de dados, para que você possa então passar para a etapa final, que é a etapa, não é essa janela aqui, perdão, para a etapa final, que é a etapa da edição do modelo. Então todas as tabelas que eu importo ficam aqui à minha disposição para que eu construa o meu modelo, né, o meu Data Source View, né, o meu visualizador de dados. Minha tabela fato no meio e faço as conexões com as minhas dimensões. E uma vez as tabelas aqui, eu crio meus cubos. E é tão fácil, pessoal, quanto clicar e arrastar. Então, estou vendo aqui que eu já criei, né, nesse projetinho de exemplo, as dimensões de cliente, item, vendedor, período, tá? E minhas medidas, né? Eu já tenho algumas aqui, como amount, cost, tá? Se eu olhar aqui para a minha tabela fato, que é a minha tabela de medidas da minha invoice, da minha nota fiscal, eu tenho a medida quantidade, ok? Que por acaso não está ali no meu modelo. Como é que eu adiciono isso ao meu cubo? Pessoal, basta arrastar e soltar. Sem código, Guilherme, sem código. Basta que eu arraste, solte e eu já tenho minha medida. Salvando, isso aqui já automaticamente incorpora no meu modelo, e se eu volto para o front-end aqui no novo documento, vou pegar a minha tabela de exemplo, tem as 4 medidas aqui. Se eu atualizo a minha base, né, para que ele veja essa modificação que eu acabei de fazer, volto no cubo, eu já tenho aqui a minha medida. E posso imediatamente começar a construir análises. Em resumo, então, pessoal, esse é o Target Decision Suite da conexão à base de dados, a extração, modelagem e o consumo aqui no front-end. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham visto como é fácil e intuitivo usar o Target, não só no front-end, mas também no back-end. Tudo isso com os produtos que vêm dentro da sua suite, tudo isso com produtos próprio Target. Não preciso, não dependo de software de terceiro para construir a minha ETL e os meus mais variados modelos de dados. Obrigado, pessoal!